Mas hoje o Espiritismo chama-nos a atenção para a razão, na percepção religiosa. Sabemos, porém, que o Espiritismo não é uma religião extremamente racional, né? Dele participa a fé, ele fala de fé, mas o Espiritismo não tem dogmas. Lembra do tripé? Ciência, filosofia e religião. E essa religião é apenas para nos ligar a Deus, ao Senhor Criador. E cada vez mais que a gente tem contato com os livros, com tantos livros deixado a codificação de Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, é, entre a Terra e o Céu e o Inferno, quer dizer, e outros livros que deixou por Kardec, depois mais de 430 por Chico Xavier, trazendo quase acho que 13 ou 16 de André Luiz livros, trazendo essa interação dos dois mundos, dos dois planos, né? Da terceira com a quarta dimensão, como se dá as colônias espirituais, como a gente vai e volta, esse intercâmbio, tudo isso o Espiritismo traz para que a fé participe com a razão, com a racionalidade. E a ciência, ao longo da sua estrada, ela vai comprovando cientificamente tudo que a doutrina fala. É justamente para que saia deste contexto de pensamento mágico, de mitologia, para que a gente tenha clareza, para que a gente veja direitinho como são as coisas. E veja, até hoje, até alguns anos atrás, a gente tinha só a psicologia, os estudos psicológicos, através dos estudiosos antigos, né? De todo esse arcabouço, que lindo que a humanidade tem. Mas há alguns anos tivemos agora, né, que é esse estudo que nós estamos fazendo aqui, a benfeitora Joana de Ângeles, trazendo 16 obras psicológicas para que a gente se conheça, para que a gente entenda o que é arquétipo, o que é self, o que é sombra, né, o que é persona, o que é que que está no nosso inconsciente profundo, o que está no nosso inconsciente pessoal, o que eu sou, o que eu já conquistei, qual é o processo que eu já percorri. É lindo, né? Tudo isso trazido pela doutrina dos espíritos. Então, a fé deve passar pelo crivo da razão, em que não se estabeleça uma mágica, um salvacionismo, sabe aquela coisa que a gente espera, um milagre, né? Aquele milagre que vai acontecer e, pumba, resolver a situação. Em que a religião deva nos salvar sem que não precisamos fazer nada. A gente está aprendendo também, né, doutrina, que não é você vai lá, confessa, fala, faz 3 Ave Maria e tudo bem, 4 Pai Nosso, tá, não é assim, não é assim. Então é a porta estreita, porque todas são construções nossas. Então nós precisamos olhar e nos transformar, ressignificar tudo aquilo que foi construindo ao longo da história, através de uma consciência mais desperta, através de uma consciência mais lúcida, onde podemos movimentar todas as ferramentas que temos através do conhecimento. E é maravilhoso que possamos fazer tudo isso, né? Então, Emmanuel afirma no livro A Caminho da Luz o seguinte: os séculos correram seus velários de experiências penosas sobre a fronte destas criaturas de braços alongados, de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais, em certos intervalos de suas reencarnações. Então, veja, Emmanuel, quando traz essa questão, essa consideração, ele quer dizer que a evolução dos seres humanos acontece tanto no plano físico, aqui na Terra, quanto no espiritual. Porque no físico a gente aprende, a gente vivencia, a gente se domina, a gente tenta nos controlar, aprender através da vivência.
e na espiritualidade a transformação. Então, por exemplo, se a gente for falar de hoje nós estamos na quinta raça, né? Com a regeneração, nós chegaremos na sexta raça. Então, nós teremos miscigenação de raças. Seres mais evoluídos estarão entre nós, trazendo um novo, trazendo um tempo de resposta maior. Então, irá mudar algumas coisas no nosso corpo fisiológico. Então, um ser de quinta dimensão consciencial, um ser pleidiano, por exemplo, como tem a nossa Shell das Pleiades de Hiparion, ali ela já tem um corpo muito diferente dos nossos. Eles não precisam ter o tamanho do estômago que a gente tem, ele já tem muita coisa diferente, porque ele já se alimenta mais de prana, e não do alimento como nós, que ainda comemos até carne, que é um alimento pesado, né? Da dor do nosso irmão. E tudo está certo, tudo segue um ritmo, né? Tudo segue as leis. Mas nós iremos aprender tudo isso. E este processo de evolução acontece como aconteceu com esses homens das cavernas, transmutando e mudando. Isso acontece. Então, o cérebro primitivo teve um preparo no próprio perispírito para mudar a sua estrutura orgânica. O que é o perispírito? Já falei aqui, vou repetir. MOB, modelo organizador biológico, é onde modela as células. Então, veja, o nosso espírito é como se fosse uma energia, e que essa energia entrasse numa garrafa, e essa garrafa, vamos supor que fosse o corpo perispiritual, onde ele se transforma, ele modela o novo corpo que vai reencarnar. Quando a gente desencarna, ele é plástico, porque se a gente desencarna velhinho, a gente quer se apresentar mais jovenzinho, a gente se modela de acordo com o nosso querer, né? Então, tudo isso faz parte desta estrutura que somos nós, né? E é por isso que a ciência, às vezes, tem dificuldade de achar o elo que liga esta etapa à outra na evolução. Este elo acontece na espiritualidade. E então se complementa a chave segura para a evolução da consciência humana. E é através de tudo isso que nós estamos apresentando. Mas se o homem não conhece, não acredita na vida eterna, na espiritualidade, nas vidas após vidas, que a morte não é o fim, é um fim só de um momento de evolução em que estivemos aqui para aprender, né? Numa vida que é tão pequena. Hoje a gente viveria, até 100, cento e poucos anos. Talvez, quando estivermos na regeneração, o nosso corpo viveria mais até uns 300 anos. Lá atrás, na antiga Grécia, vivia até 40, 45 anos, porque a gente adoecia muito. Quanto mais desperto, menos a gente adoece. Mais as células vão ficando mais sutis. Ainda numa quinta, numa regeneração, num planeta que já está saindo quase da regeneração, não tem doenças degenerativas, doenças graves, como nós temos. Tem doenças psíquicas. Ainda as emoções ainda estão sendo trabalhadas, né? Tem um pouquinho ali de raiva, um pouquinho de medo, né? Um pouquinho de ciúme, mas tudo isso vai se ajustando conforme vai passando este processo, transformando, porque nós temos até 5 níveis de consciência. Então, partimos do cérebro réptil, construímos o cérebro mamífero, chegando ao cérebro racional, o neocórtex. Então, o neocórtex, esta camada mais recente, está relacionada às decisões racionais. O mamífero, que é o cérebro M, né, ou límbico, a camada intermediária é ligada ao emocional, às emoções, porque ele se forma no animal superior, no mamífero. Então, ali já tem a formação das suas emoções. E o reptiliano, situado bem aqui na base, né, é responsável pelas ações instintivas do ser. O pensamento mágico avançou para a conquista de um novo estágio, o egocêntrico, em que jazia na forma de belicosidade,
de ambição desmedida, de reivindicação de direitos, de propriedade e de poder. Olha só o salto. De pensamento mágico, ele avança para a conquista do pensamento egocêntrico. Será que temos até hoje esse pensamento egocêntrico? Sim, né, gente? Claro, com certeza. Então, esse homem primitivo que se desenvolve ao longo da evolução chega ao pensamento egocêntrico. Vamos lá explicar o que é isso. Olha ali que lindo. Primeiro eu, depois eu também, depois os meus. E se sobrar alguma coisa, lutarei para que seja meu. É o egoísmo, é o egocentríssimo, é o ser que só pensa nele, que faz parte. Mas ele tem que sair disso, porque na regeneração nós temos que transformar o eu pelo nós. Ao fazermos uma escolha, a gente tem que ver, isso é melhor só para mim? Eu vou ganhar mais, eu vou viver melhor, mesmo que seja dentro da corrupção ou de qualquer coisa fora da ética e da moralidade? Eu tenho que pensar no nós, no coletivo. Mesmo que eu me ferre para isso, ou que eu não consiga alçar um crescimento tão grande de momento. Isso é responsabilidade. Isso é crescimento consciencial. É sair do ego, né? Deste egoísmo profundo. Que muitas pessoas chegam, por exemplo, numa fila, num hospital para fazer um exame, e está lá cheio de pessoas aguardando, né? E ela quer ser atendida primeiro, se puder dar um jeitinho para passar na frente. Quantas pessoas ainda fazem isso? Não é verdade? Então vamos trabalhar em nós para combatermos este egocentrismo, esse egoísmo, que todas as nossas doenças praticamente vêm do egocentrismo. Então tudo é vontade do ego. Esse homem primitivo não tem noção de solidariedade, porque é movido por automatismo. Ele vive num egocentrismo que o leva à belicosidade, a usar arma para se defender. O animal corre atrás. Se ele percebe que ele dá conta, ele enfrenta. Se ele não percebe, ele corre e finge de morto. Mas hoje os homens, embasado pelo poder, usam as armas. A arma de destruição, a covardia, a astúcia para enfrentar o outro, deixando o outro num assalto, por exemplo. O cara sai para a moto, tira uma arma, e você fica vulnerável ao desejo do outro. Para quê? Não é? O que vai levar daqui? Que processo de crescimento está tendo nesses seres? Nenhum, não é verdade? Então, o que nós estamos fazendo? Olhando para aquelas nossas possibilidades maiores para mudar, para ressignificar, para transformar. Será que isso só acontecia nos dias do passado, desse egocentrismo? Eu acho que não, né? Carl Gustav Jung tem a frase muito interessante sobre isso. Eu acho fantástico essa frase. Onde há poder, não existe amor. Onde há poder, não existe amor. Não existe mesmo. Porque aquele ser que fala, ah, eu amo, tem que ser meu. Se não for meu, não é de ninguém. E mata, é amor? Aquele ser que casa, está lá vivendo, morando junto, a dois, não importa o sexo. Mas ele quer ver o outro feliz? Ou ele quer ter o controle sobre o outro? Que é o poder de controlar o outro. Isso é felicidade? Isso é amor? Então tem muitas perguntas que a gente precisa fazer sobre isso, né? É muito sério o que o Jung fala, mas é muito real. Onde o poder se instala, ele domina a amorosidade, que faz com que as nossas relações se estabeleçam através do ego, das necessidades. Muitos de nós não sabemos, a gente não se completa, não está completo, então a gente olha para o outro e acha que o outro tem que fazer aquilo. Por isso que a gente fala, ah, não era aquilo. Casei, moro junto, namoro, mas olha que decepção. Não esperava isso. Totalmente diferente. Não, a pessoa era aquilo, é que seu ego não viu. E aí você estabelece que o outro tem que ser aquilo que você quer que seja, né? Por isso que as relações não dão certo. Precisamos trabalhar isso, olhar o outro como ele realmente é,
A gente tem que se ser inteiro, tem que se estabelecer, tem que se valer, tem que dar completo para que o outro venha e só somar. Mas a gente usa muito do poder de dominação sobre o outro. E eu não olho o que o outro sente. Eu não percebo que atinjo o outro com as minhas atitudes, com as minhas intenções. Penso somente em mim. Quantas pessoas casadas há muitos anos que falam mal do marido, do companheiro, da... Para quê? Para quê? Quando casou era tão gostoso, depois fica, trata com casca e tudo. Para tratar o outro, para pisar no outro, fica sozinho, separa. Não destrua a vida do outro nem a sua própria. Não aceite relações que te levam para baixo, relações perniciosas, né? Não, vamos ser mais. Não aceite que o outro te bata, que o outro te maltrate. Não, vamos olhar. Nós somos feitos para o amor, para a luz, para o bem. E tudo tem um jeito, para tudo, menos para a morte. Que quando chega a hora a gente tem que ir embora. Mas o resto tudo dá-se um jeito. Então precisamos aprender o alto amor e o alto valor, porque todos nós temos o nosso valor. Evoluímos, caminhamos, criamos a medicina para diminuir nossas dores, diminuir nossos males. Mas por que o homem ainda permanece doente? Mesmo que ele investigue e descubra as curas de certas doenças, outras ainda virão. Por quê? Porque as doenças vêm daquele desejo de poder, vêm do ego, vêm do egoísmo, vêm do não perdão. Quando você não perdoa, você guarda raiva, rancor, ressentimento, e aquilo traz doenças físicas. Uma pessoa que carrega um ódio por uns 2 anos cria um tumor, e assim sucessivamente. Não vamos generalizar, dizendo, colocar todo mundo na mesma caixinha, porque não é bem assim. Porque muitas doenças são construídas de outras vidas, e nós viemos para limpar o nosso psiquismo, para expelir, para deixar aqui, para voltarmos limpos, né? Casa. Então, tem uma série de pontos que a gente tem que estabelecer, mas temos que entender por que tantas doenças, por que tantos apegos, por que a gente não deixa ir as coisas e as pessoas, por que a gente não tem o alto amor, por que ainda se estabelece tantas doenças por aí, na vulnerabilidade que nós temos, porque a gente não se cuida, não se ama, porque a gente se entrega em desregramentos destrutivos, a gente faz escolhas erradas. Então, o conhecimento é necessário, combater em nós tudo isso, todo esse pensamento negativo, ser melhor a cada dia, para que nós não adoeçamos mais, né? E é esse o processo. Este homem de muita tecnologia ainda não consegue dominar a sua natureza. Nós vemos nações poderosas sob o jugo de natureza cruel. Na natureza existem forças que participam do movimento da vida. Nós devemos respeitá-las, entendê-las, adaptarmos da melhor maneira possível, como já fizemos no nosso processo evolutivo, né? Por que fica essas pessoas no jugo de uma natureza cruel? Será por quê? Quando vemos essas nações que são arrastadas por tsunamis, vulcões, terremotos, devemos sempre perguntar-nos: onde fomos invadidos por estes eventos que acontecem no mundo? Será que o meu mundo íntimo não está um vulcão querendo destruir tudo, sair para fora? Será que esses terremotos não têm a ver com a minha psique? Então a gente precisa ser melhor, cada um de nós, para que a natureza não reaja. Nós precisamos cuidar dos nossos mares, dos rios, das nossas emoções destrutivas, para que não reflita lá fora na natureza. Precisamos ter consciência mais desperta sobre tudo isso. Não devemos ficar estagnados a esse homem antigo, a esta mulher do passado.
Devemos avançar nesta escala evolutiva e trazer o homem novo, o homem moderno, o homem livre de preconceitos. E Joana afirma que o homem noético administrará e perceberá os arcanos do universo, porque conhecerá a si mesmo e não fugirá do processo do autodescobrimento. Olha que lindo! Nós vamos conhecendo o nosso universo interior. E nos conhecendo, a gente conhece lá fora. Tudo que está em cima está embaixo. Nós somos um microcosmo. Nós somos um pedacinho de tudo que está ali. Então, neste processo, neste autoconhecimento, o homem vai se transformando, ele vai se descobrindo. Caminhamos assim para a era do espírito. E queremos que a era da regeneração se estabeleça também. Quantos de nós estamos esperando? Começando já, né? Porém, nós somos seres regenerados ou somos automáticos? Será que eu só penso nas minhas necessidades básicas? Ou o meu olhar avançou um ponto mais alto, mais profundo? Eu coloquei lentes mais profundas para olhar para o eu superior, para aquele Deus que está em mim, para as minhas potencialidades, para a vida eterna, e não olhar no imediatismo. Nós precisamos ter ações concretas. Sim, sim, não, não. Não ficar em cima do muro, não ficar defendendo atitudes corruptas, atitudes inadequadas. Nós devemos agora estabelecer o nós, e não só o eu, o nós. Porque entre eu e o outro, existem muitos outros. O outro tem o mesmo direito que eu. Quando termina o meu direito, começa o direito do outro, né? E assim sucessivamente. Deixar de ser automáticos e pensar melhor, sermos mais profundos, né? Para entender as nossas potencialidades. Estarei sempre onde se encontra a minha consciência. E é isso mesmo. E complementa ainda a nossa querida benfeitora Joana. Essa inquestionável conquista da vida não cessou ainda, porquanto o homem primitivo sucedeu aos sapiens, e esse sobrepõe-se ao tecnológico, que irá ensejar o campo para a saga dos noéticos, que penetrará com mais facilidade aos arcanos do universo. De que nos valerá toda a ciência se não tiver amor? O amor é a força motriz do mundo e de todos nós. Cada célula, cada quarks, a menor parte da nossa célula, respira e vive o amor de Deus em nós. De que nos valerá toda a tecnologia se não modificarmos moralmente e eticamente? É necessário que olhemos mais profundamente para nós, como seres divinos, como deuses, ainda em miniatura, num processo, mas vendo as nossas potencialidades. Muito obrigada a todos por nos ouvir, por estar conosco. Gratidão e até o próximo encontro, que seria na próxima aula, a conquista da consciência. Gratidão. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a todos nós. Que assim seja.